Batidão de Direito Administrativo, Bloco 1, Princípios, Atos, Poderes, Organização e Responsabilidade Civil são os assuntos que estudaremos a partir de agora neste bloco. Questão de número 1 diz assim: em relação aos princípios expressos e implícitos da administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88 e doutrina, assinale a alternativa correta. A questão, que é o item correto, sobre os princípios expressos e implícitos. Os princípios expressos e implícitos. Item A diz o seguinte: o princípio da eficiência foi incluído no texto constitucional como princípio expresso desde a promulgação da Constituição Federal de 88. E aí, o princípio da eficiência foi colocado, foi incluído no texto constitucional desde a promulgação de 88? Já veio, porque em 88 começou a Constituição, foi a nossa Constituição, é o ano da nossa Constituição. A nossa Constituição já começou com o princípio da eficiência. Errado, certo, pessoal? O princípio da eficiência, ele entrou depois, certo? Depois, o princípio da eficiência foi acrescentado como um princípio expresso da nossa Constituição, como um princípio expresso, do direito administrativo. Ok? Beleza? Então, o princípio da eficiência não foi junto com a Constituição de 88. Ele chegou depois, certo? Depois ele foi acrescentado. Então, o item A está errado. O item B diz: o princípio da autotutela permite que a administração pública anule seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então, o princípio da autotutela permite, sim, certo, que a administração pública anule os seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade. São realmente, a palavra certa aqui realmente é vício de legalidade. Certo? Porque vício é algo ruim, é algo danoso. Então existe um vício na lei, certo? Naquilo que é legal, quando aquilo que é legal, aquilo que é lei, possui um vício, possui algo danoso, algo ruim. Então a própria administração pública, ela tem sim poder para anular esse ato quando ele tem um vício de legalidade. Isso é a definição do princípio da autotutela, porque a administração pública, ela pode se autopoliciar, se vigiar, em determinados aspectos, como esse de anular um ato administrativo quando ele tem vício de legalidade, beleza? Sem a necessidade de pedir autorização ao Poder Judiciário, beleza? Então, o gabarito da nossa questão é o item B, certo? Ok. O item C diz: o princípio da impessoalidade impede que o administrador público promova a publicidade de obras ou serviços públicos, devendo qualquer ato administrativo ser extremamente secreto. Errado, certo, pessoal? Qualquer ato administrativo não deve ser estritamente secreto, certo? A regra é que os atos administrativos sejam públicos, beleza? Os princípios eles sejam públicos desde que não vá comprometer nenhum tipo de algum tipo de investigação, algo assim do tipo, A regra é que sejam públicos. Então, os princípios explícitos, você vai lembrar do LIMPE. L-I-M-P-E. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, que é exatamente tornar os atos públicos, certo? E E de eficiência, que é este camaradinho aqui, que foi acrescentado depois, certo? Que foi acrescentado por último. Então, o princípio da
como eu falei, da publicidade, a regra é que os atos sejam publicados, beleza? Ok? Então o item 6 está errado. Deixa eu ver se tem mais algum erro. O princípio da impessoalidade impede que o administrador público promova a publicidade de obras ou serviços. Na verdade, até aqui está certo, né? Agora, devendo qualquer ato administrativo ser estritamente secreto, não. Aqui já errou nesta parte, beleza? Ok. Então, o item D. O princípio da razoabilidade autoriza o administrador a agir fora dos limites da lei quando considerar que a norma jurídica é injusta ou ineficiente. De jeito nenhum, beleza? O princípio da razoabilidade não vai permitir que haja fora em desconformidade com a lei, não, certo? Todos os princípios eles têm que estar em conformidade com a lei, beleza? Então, comentário, o gabarito é o item B, e o comentário diz o seguinte: pelo princípio da autotutela, súmula 346 e 473 do STF, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Efeito ex tunc, certo? Ex tunc, ou seja, retroage. Quando um ato é anulado, a lei ela retroage, ela volta, certo? Ex tunc. Você vai lembrar de uma pancada na testa, ex tunc. Que quando você leva uma pancada na testa, você não volta para trás, não é isso? Você não vai voltar para trás. Então, ex tunc é a lei retroagindo quando um ato é anulado, beleza? A anulação de um ato vai fazer com que a lei retroaja, certo? Então, continuando, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. É o efeito ex nunc, beleza? Ex nunc, você vai lembrar de nuca. Pancada na nuca, vai para a frente, ok? Ex tunc, pancada na testa, vai para trás. Então a lei retroage. Ex nunc, pancada na nuca, então vai para frente, beleza? Ok? Certo? Então, pelo princípio da autotutela, vou ler de novo. A administração pode anular seus próprios atos. Anular, pessoal, anular. Um ato ele é anulado quando ele é eivado de vícios que os tornam ilegais. Quando um ato é eivado de vícios que os torna ilegais, eles são anulados, beleza? Agora, revogá-los é por motivo de conveniência ou oportunidade, certo? Então, um ato ele é anulado quando é eivado de vícios que os tornam ilegais, e ele é revogado quando se tem conveniência ou oportunidade para fazer tal revogação, beleza? Ok? Então o item A diz: a eficiência foi acrescentada pela emenda constitucional número 19 de 1998, certo? Como eu falei lá no item A, a eficiência ela foi acrescentada depois, beleza? Não estava no texto original de 88. Lembre-se do bizu LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse bizu é para você aprender os princípios explícitos, melhor dizendo, da nossa Constituição, certo? Os princípios explícitos do direito administrativo, certo? Beleza? Então, os princípios explícitos do direito administrativo é o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais uma vez, ressalvando que a eficiência foi acrescentada depois, beleza? O item C é incorreto porque a impessoalidade proíbe a promoção pessoal de autoridades ou servidores em publicidade oficial, certo? Mas a publicidade é a regra geral da administração. Publicidade está aqui no LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.
Então, a publicidade ela é regra, certo? Regra geral da administração. Item D, incorreta. A razoabilidade exige adequação entre meios e fins dentro da lei, não autorizando descumprimento da legalidade. Certo? Ok. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha, beleza, pessoal? E vamos para a questão de número 2. Um guarda municipal autua, melhor dizendo, um veículo estacionado em local proibido e determina sua remoção imediata para o pátio credenciado. Essa atuação fundamenta-se prioritariamente nos seguintes atributos do ato administrativo. Então, ele quer saber a ação do guarda de autuar um veículo estacionado em local proibido e de removê-lo para o pátio, ela é o que? O item A diz, é a imperatividade. O que é do ato administrativo? O que corresponde a essa ação do guarda municipal no ato administrativo? É um ato de imperatividade e irrevogabilidade. O item B diz presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. O item C diz tipicidade e exigibilidade exclusiva via Poder Judiciário. E o item D diz discricionariedade e vinculação comitante. Gabarito da nossa questão é o item B. B é o gabarito. Presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Certo? Vamos ver aqui de novo a questão direitinho. Um guarda municipal autua um veículo estacionado em local proibido e determina sua remoção imediata para o pátio credenciado. É isso mesmo. Gabarito da nossa questão, item B, certo? Presunção de legitimidade, porque um guarda municipal ele tem legitimidade para tomar essa iniciativa, e autoexecutoriedade, porque ele tem poder também para executar este ato sem necessariamente pedir licença a um juiz, beleza? Ok. Sem necessariamente pedir autorização ao Poder Judiciário. Então, gabarito da questão, item B, que diz presunção de legitimidade ou veracidade, certo? A presunção de legitimidade também pode ser chamada de veracidade, certo? O que é a presunção de legitimidade ou veracidade? Presume-se que a atuação feita pelo guarda é verdadeira e conforme a lei, até prova em contrário, certo? É presunção iuris tantum, beleza? Então, pessoal, a ação de um agente público, como por exemplo de um guarda municipal, logo de início presume-se que ela é verdadeira, que ela é legítima, certo? Cabe ao particular provar o contrário, certo? Então toda a ação, né, do agente público, como por exemplo o policial, o guarda municipal, presume-se que aquela ação é certa, é correta, é legítima, é verdadeira, certo? E cabe ao particular provar o contrário, certo? Beleza? Ok? Então, a autoexecutoriedade permite à administração executar diretamente sua decisão. Isso é autoexecutoriedade. Exemplo, guinchar o veículo, como o guarda municipal fez, com os próprios meios, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. Isso é autoexecutoriedade. Mnemônico dos atributos. Você vai lembrar de PAT. Antes a gente estava vendo os princípios. Nesta questão estamos vendo os atributos, beleza? Os princípios você vai lembrar do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nos atributos você vai lembrar do PAT. Beleza? Você vai lembrar do PAT quando se falar de atributos dos atos administrativos, os atributos. O PAT é o que? P de presunção de legitimidade, certo? A de autoexecutoriedade, T de
tipicidade e I de imperatividade, beleza? Esses são os atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Questão de número 3 diz o seguinte: a respeito dos elementos, que são os requisitos, né? Aqui já vai falar dos elementos. Ó. Vimos princípios, vimos aqui nessa última questão atributos e agora veremos sobre os elementos dos atos administrativos que também podem ser chamados de requisitos, beleza? Então, a respeito dos elementos de validade do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, assinale a afirmativa correta. Esse exemplozinho aqui, ó, que está falando dos elementos, que ele fala, esse exemplo não, esse comentário, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, eles são exatamente o bizu do fi, fó, mó, ob. Esse é o bizu que você tem que levar quando se falar dos elementos administrativos, dos elementos de um ato administrativo. É o có, fi, fó, mó, ob. Có de competência, fi de finalidade, fó de forma, mó de motivo e ob de objetivo. Beleza? Então ele quer a alternativa correta sobre o có, fi, fó, mó, ob, sobre os elementos dos atos. O item A diz: o motivo e o objeto são elementos sempre vinculados em qualquer ato administrativo. E aí, pessoal, o motivo e o objeto são elementos sempre vinculados em qualquer ato administrativo. Muito cuidado, pessoal, com essas questões assim exageradas, com essas questões radicais. Coloque logo um pé atrás quando você vê uma questão que é radical, porque nada no direito, a maioria das coisas elas não são radicais, elas são relativas. Então, quando você vê uma questão assim radical, você já desconfia logo, certo? Então, vamos para o item B. Diz assim: o vício relativo ao elemento, competência, jamais admite convalidação. Olha aí, jamais admite convalidação. São algumas coisas, pessoal, no direito que possuem exceções, mas a maioria dos direitos eles são relativos, certo? Então, o vício relativo ao elemento competência jamais admite convalidação. E aí? O que é convalidar? Convalidar é corrigir, né? Você fazer uma correção. Então você acha que o elemento competência jamais vai admitir uma correção? O item C diz: a finalidade do ato administrativo deve buscar sempre o interesse público, sendo um elemento vinculado. Perfeitamente. Gabarito da nossa questão é o item C. A finalidade do ato administrativo, finalidade é um dos itens do có, fi, fó, mó, ob, é a finalidade. E a finalidade do ato administrativo deve buscar sempre o interesse público. Certo? Deve buscar sempre o interesse público. É óbvio, não é isso? Sendo um elemento vinculado. O que é vinculado? É o contrário de discricionário. Vinculado é aquilo que você não tem margem de escolha, ou seja, tem que obedecer, e discricionário é aquilo que você tem margem de escolha. O agente público ele tem margem de escolha, ele vai fazer a escolha conforme a oportunidade e a conveniência. Vinculado, ele não tem margem de escolha, certo? Para você nunca mais esquecer, você vai lembrar. Discricionário, quem manda é o funcionário. Quem manda assim, entre aspas, né, pessoal? É só um mnemônico, certo? Então você vai lembrar: discricionário, quem manda é o funcionário. Vinculado, não obedeceu, está lascado, certo? Este mnemônico você vai lembrar que o vinculado existe margem de escolha,
o funcionário escolhe conforme a oportunidade e conveniência, e o vinculado não. O vinculado ele tem que obedecer conforme a lei está ordenando, beleza? O item D diz: a motivação é o próprio motivo do ato, não havendo distinção doutrinária entre eles. Existe distinção doutrinária, sim, entre motivação e motivo, certo, pessoal? O motivo, ele está aqui no cofifomo óbvio, motivo, certo? Motivo, ele é um dos elementos de um ato administrativo. Motivação é quando este elemento, chamado motivo, ele é escrito, ele é descrito. Então, quando você pega o motivo e descreve, ele passa essa descrição, esse escrito do motivo passa a ser chamado de motivação diante da doutrina, certo? Essa é uma distinção doutrinária. A doutrina enxerga diferente os dois, beleza? Motivo, um elemento do ato administrativo, elemento ou requisito, né? E motivação é quando este motivo é descrito, ele é escrito, né, ou descrito, beleza? Ele é colocado no papel, certo? E gabarito item C, né? A finalidade, interesse público e fim legal específico, certo? Na A é a correta. A correta? Não. É C correta, né? Eu estava olhando o A aqui e achando que era o item A. C que é a correta, exatamente. Foi o que a gente marcou, né? Gabarito item C. Então, C correta. A, artigo definido A, eu estava achando que era o item. A finalidade, que é o interesse público e fim legal específico. Essa é a finalidade do cofifomo-ob na parte de finalidade, como um elemento ou requisito do ato administrativo. Então, a finalidade, qual é a finalidade? É o interesse público e o fim legal específico. E a competência e a forma são elementos sempre vinculados. Então, neste caso, pessoal, é realmente, como eu falei, nem tudo, a maioria do direito é relativo, né? Mas tem coisas que são realmente que são taxativas, né? Que são radicais. Então, aqui diz assim, ó, a finalidade, a competência, vamos marcar aqui a finalidade, a competência e a forma, certo? A finalidade, a competência e a forma são sempre vinculados, certo? Sempre vinculados. O que é vinculado? Vinculado, não obedecer, está lascado. Discricionário, quem manda é o funcionário, lembra? Então, discricionário, existe margem de escolha, conforme a oportunidade e conveniência, e vinculado é obrigado, tem que cumprir, tem que fazer conforme está na lei, beleza? Não tem margem de escolha. Então, quando se falar de finalidade, competência e forma, eles sempre serão vinculados, não existe margem de escolha, beleza? Mnemônico, você vai lembrar do mnemônico que eu lhe disse, dos elementos de um ato administrativo, não é o cofifomo-ob, só que para lembrar dos atos que sempre serão vinculados, vão ser só o co, o fi e o fo, beleza? Cofifó são os elementos que sempre serão vinculados, beleza? Então você vai lembrar que os três primeiros, eles são sempre vinculados. Ou seja, nos elementos você tem o cofifomo-ob, só que os três primeiros, cofifó, serão sempre vinculados, beleza? Cofifó de competência, finalidade e forma são vinculados. Motivo e objetivo podem ser discricionários em atos discricionários, beleza? Então,
Os três primeiros, COF e FO, sempre vinculados. O MOOB, que é o motivo e objetivo, eles podem ser discricionários. Ok? O item A. Nos atos discricionários, o motivo e o objeto contêm a margem de conveniência e oportunidade. Mérito administrativo. Certo? O item B. O vício de competência, desde que não seja competência exclusiva, admite convalidação. Ou seja, sanação ou correção, isso é convalidar, você sanar um erro ou corrigir. Com efeito retroativo, ou seja, ex tunc. Beleza? Efeito retroativo é o efeito ex tunc. Certo? Ok? Item D. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Motivação, por sua vez, é a demonstração por escrito desses motivos. Ok? Beleza? Questão de número 4 diz o seguinte. Pessoal, todo este batidão aqui você vai encontrar de todas as disciplinas do seu concurso na plataforma do Operação GCM por apenas R$ 59,00, beleza? Então não perca, é fundamental para você este curso porque você vai ver todos os principais pontos do seu edital. Você vai ver os principais pontos do seu edital, aquilo que é importante, aquilo que é relevante, aquilo que realmente cai, por apenas R$ 59,00 e de uma forma objetiva, prática, sem perda de tempo, sem enrolação. Então, com toda certeza, vale a pena. E venha enquanto não sobe mais. Este curso começou com 29, eu disse que ia aumentar, né? Foi para 49, disse que ia aumentar de novo e está agora em 59. Estou lhe avisando para você não perder essa oportunidade enquanto não aumenta novamente, beleza? Então vamos lá, diz o seguinte. Pessoal, lembrando, os batidões, este eu vou colocar aqui no YouTube, certo? Porém, os demais vão ficar lá na plataforma, certo? Então, de batidão, eu vou colocar aqui no YouTube até este aqui, certo? Os demais vão ficar lá na plataforma. Todos os batidões, todos os módulos, cada disciplina possui vários módulos, vários blocos, melhor dizendo, e tem lá de todas as disciplinas com vários blocos, né? O batidão de questões, beleza? Então não perca, funciona até mesmo como uma espécie de um revisaço para você nessa reta final, você que vai fazer GCM Brumadinho, GCM Sobral, né? Brumadinho que está mais no final ainda, né? Faltando praticamente um mês aí para o dia da prova, beleza? Lembrando toda a parte de história, geografia, né? Legislação municipal está lá no curso, beleza? E o link vai estar aqui na descrição. Então vamos lá. O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar ou limitar o uso e gozo de bens, direitos e atividades em prol do interesse público. Sobre o tema, é correto afirmar: o poder de polícia ostenta com... O que é que ele quer saber? Ele quer saber o poder de polícia. Ele quer saber sobre o poder de polícia, beleza? E ele quer o item correto. Sempre que for fazer a sua prova, marque, selecione com a sua caneta o item, se é correto ou se é incorreto, beleza? O poder de polícia ostenta como atributos a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, sendo que a discricionariedade está presente em todos os atos de polícia. O item B diz: o poder de polícia administrativa incide primordialmente sobre pessoas que praticam infrações penais, diferentemente da polícia judiciária. É errado aqui, certo, pessoal? Ele trocou. O poder de polícia administrativa vai incidir sobre o direito, sobre as coisas, certo? E não sobre a pessoa. Quem vai incidir sobre a pessoa é exatamente a polícia judiciária, certo? Então, polícia administrativa ela vai incidir sobre o direito, sobre as coisas, beleza? E não sobre a pessoa.
Polícia administrativa, exemplos de polícia administrativa: Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes de vigilância de saúde, IBAMA, tudo isso são polícia administrativa, beleza? Exemplos de polícia judiciária. Polícia judiciária é a polícia civil, que é a polícia judiciária estadual, e a polícia federal, que é a polícia judiciária nacional, né? A polícia federal, como o nome já está dizendo, beleza? Então, essa polícia, que é a judiciária, ela é que vai incidir sobre as pessoas. A polícia administrativa, ela vai incidir sobre os bens e sobre o direito, certo? Sobre o direito, sobre os bens. E a questão inverteu aqui, então o item B não pode ser. Então, segundo o STF, é constitucional a delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção do poder de polícia à entidade de direito privado integrante da administração indireta. Perfeitamente. Gabarito da nossa questão é o item C. O STF, pessoal, segundo o STF decidiu que é constitucional a administração delegar, ou seja, entregar, né? Delegar é entregar o poder, né? Entregar o poder para uma entidade de direito privado, mas desde que ela seja integrante da administração indireta. Ok? Então o STF diz que pode, é legal, certo? A delegação, né? O Estado pegar e entregar, né? O poder, certo? O poder de polícia, certo? Poder de polícia para uma entidade de direito privado, desde que ela seja integrante da administração indireta, certo? Grave isso, beleza? Então, o gabarito da nossa questão é o item C. O item D diz: a taxa não pode ser cobrada pela administração para custear exercício do poder de polícia. Pode sim, certo? Pode sim, como por exemplo a multa, né? A própria multa ela é uma taxa cobrada que vai terminar custeando o poder de polícia, não é verdade? Então vamos lá. Gabarito da nossa questão é o item C, né? E diz o seguinte: item C correta. Tese do STF. Tema 532 de repercussão geral. É constitucional a delegação do poder de polícia a entidades de direito privado integrantes da administração indireta. Beleza? Integrantes, desde que, certo? Desde que essa entidade seja integrante da administração indireta. Beleza? Você tem que lembrar disso, ok? Então o Estado pode delegar o poder de polícia para uma entidade particular, né, privada, mas desde que ela seja integrante da administração indireta. Beleza? Ok, então o item A diz assim: incorreta, né? Nem todo, terminando de ler aqui, né? O item C: prestadoras de serviço público em regime não concorrencial. Também é um fator importante para você lembrar, certo? Essa entidade de direito privado, ela não pode ser de regime concorrencial, ok? Beleza? Exemplos: sanção de trânsito por empresa pública ou sem. O item A diz: nem todo ato de polícia é discricionário. Então, como por exemplo, licença para construir é um ato de polícia vinculado. Por quê, pessoal? É obrigado o Estado a entregar um ato de licença para construir se tiver tudo nos conformes. Certo? Então, por isso que ele é vinculado, porque é obrigado. Se tiver tudo ok, se tiver tudo adequado, então ele passa a ser ele é um ato vinculado, porque o Estado é obrigado a dar essa licença, beleza? Então, nem todo ato da polícia é discricionário não, certo? Poder de polícia, ele vai ter
atos que serão discricionários, ou seja, terão margem de escolhas, e atos que serão vinculados, ou seja, são obrigados. Beleza? Lembrando, discricionário, quem manda é o funcionário, vinculado, não obedeceu, está lascado. Item B, incorreta. A polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades. Perceba, polícia administrativa, como exemplo, a Guarda Municipal, a PM que eu citei, né? Incide sobre bens, ela vai incidir sobre bens, sobre direitos e atividades, beleza? Ela é de caráter preventivo ou administrativo, certo? Quem incide sobre pessoas ou infrações penais é a Polícia Judiciária. Como eu citei exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Ok? Item D, incorreta. A taxa pode ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Ok? Questão de número 5 diz assim: caso um comandante da Guarda Municipal aplique uma penalidade de suspensão a um guarda subordinado após o devido processo administrativo disciplinar, que é o PAD, a aplicação dessa sanção decorre do... Item A diz poder de polícia e poder regulamentar. Poder de polícia, pessoal, é o Estado aplicando sanções, aplicando penalidades ao particular, certo? É o poder que o Estado tem para aplicar penalidades, sanções ao particular, certo? Aqui, ó, ele está falando de um guarda municipal. Guarda municipal aplica uma penalidade de suspensão a um guarda subordinado. Então ele está falando aqui de uma hierarquia dentro da própria administração pública. Então não pode ser poder de polícia, porque poder de polícia é da administração pública aplicando penalidades, sanções ao particular, certo? Então item A já não pode ser, certo? Poder regulamentar não. Poder regulamentar é para criar regulamentos, normas, certo? Cria normas, regulamentos, lembrando que não pode inovar na lei, certo? Poder regulamentar não pode inovar na lei, não pode criar uma lei nova. Só pode criar regulamentos aqui de acordo com o que está na lei, beleza? Então o item B diz o seguinte: item A a gente já viu que não pode ser. O item B diz o seguinte: poder disciplinar. Olha, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito porque você vê que aqui existe uma espécie de disciplina. O subordinado está sendo disciplinado por meio de uma penalidade de suspensão, não é verdade? Poder disciplinar, ele se refere exatamente ele é exatamente dentro da administração pública. Ele serve exatamente para a administração pública, diferente do poder de polícia, que é da administração pública para o particular. Poder disciplinar é para aplicar penalidades aos próprios funcionários públicos, beleza? Lembrando que um particular ele pode receber, ser alvo de um ato disciplinar se ele tiver vínculo, né, vínculo com a administração pública, certo? Mas a regra é que é para punir os agentes públicos, beleza? Para aplicação de penalidades. Então, poder disciplinar, até aqui está certo, fundamentado no vínculo de hierarquia com a administração, perfeitamente. A questão até nos mostra aqui, ó, que é um guarda municipal aplicando uma penalidade de suspensão a um guarda subordinado. Essa palavra subordinado nos mostra uma hierarquia, beleza? Poder disciplinar e poder hierárquico, eles estão juntos, certo? Poder disciplinar está dentro do poder hierárquico, certo? Porque aplica-se essa disciplina, uma penalidade, devido exatamente à hierarquia. Sempre uma penalidade na administração pública, ela vai ser aplicada
por meio de um superior a um subordinado, não é verdade? Então eles estão de mãos dadas, certo? Poder disciplinar e poder hierárquico estão juntos. O poder disciplinar está dentro do poder hierárquico, beleza? Como é que eu vou saber na hora da questão? Se a questão trouxer um item A como poder disciplinar e o item B como poder hierárquico, você vai ter que analisar o contexto e querer saber se está falando apenas de hierarquia ou se está falando de aplicação de sanção, de penalidades, beleza? Ok? Então o gabarito da nossa questão é o item B. Item B. O item C diz poder hierárquico de forma isolada. Poder hierárquico sim, agora de forma isolada não, porque você vê ali o poder disciplinar aplicando a penalidade. Não se aplicando o poder disciplinar a servidores públicos. Muito pelo contrário, o poder disciplinar ele é aplicado ao servidor público, certo? Ok, então item C não pode ser. Poder discricionário absoluto. Eita! Imune ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Não tem nada de poder discricionário absoluto aqui nesse item. Beleza? Então, o comentário, o gabarito é o item B e o comentário diz assim: o poder disciplinar é o poder dever de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, decorrente da relação de hierarquia. E a particulares, vejam bem, a regra é aos servidores públicos, mas também pode ser a particulares com vínculo específico com o Estado. Exemplo, concessionários de serviço público contratados, beleza? Atenção, a punição a particulares sem vínculo específico decorre do poder de polícia. Foi o que eu expliquei antes. Poder de polícia é para punir, é o Estado punindo o particular, certo? Já o poder disciplinar é o Estado, né, por meio da sua hierarquia, aplicando sanções, aplicando penalidades aos servidores públicos ou particulares que tenham vínculos específicos com o Estado, beleza? Com o serviço, com o poder público, beleza? Questão de número 6 diz o seguinte: a respeito da administração direta e indireta, assinale a afirmativa correta, que é o item correto, a respeito da administração direta e indireta, beleza? Item A diz assim: a criação de uma autarquia depende de autorização em lei específica, sendo desnecessária a publicação de lei complementar ou de registro em cartório. A autarquia, pessoal, a criação de uma autarquia, ela não depende de uma autorização de lei específica, não. A autarquia, ela depende de uma lei específica. Não é a autorização de uma lei que já existe. Ela precisa de uma lei específica para ser criada, certo? Não é autorização em lei específica. Porque a autorização em lei específica é quando você tem uma lei que autoriza a criação. Porém, a autarquia ela precisa ser criada uma lei específica para poder ter a autarquia. Beleza? Então é diferente. O item A não pode ser. O item B diz: a descentralização administrativa ocorre quando a administração distribui competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, criando órgãos sem personalidade jurídica. Aqui ele colocou o conceito de desconcentração, ele colocou o nome de descentralização e colocou o conceito da desconcentração. A desconcentração é quem vai criar órgãos, certo? Vai criar órgãos sem personalidade jurídica, certo? Não é a descentralização, não. Beleza? O item C diz o seguinte: as empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e patrimônio inteiramente público. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público? Não.
Errado. As empresas públicas, elas possuem personalidade jurídica de direito privado, certo, pessoal? Empresas públicas, elas possuem personalidade jurídica de direito privado e não público. Ainda que todo o recurso seja público, mas ela possui direito jurídico privado, certo? O item D tem que ser a nossa questão, né? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas diretamente por lei para desempenhar atividades típicas de Estado. Perfeitamente. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas diretamente por lei, ó. Tem uma lei que cria para desempenhar a atividade típica do Estado. No item A ele diz autorização em lei específica. Seria uma lei que já existe e permite, autoriza, o que torna errado. Tem que ter uma lei específica, uma lei própria para criar a autarquia. Beleza? Ok? Então o gabarito da nossa questão é o item D. Gabarito entender comentários assim, ó. D correta. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas diretamente por lei específica. Artigo 37, inciso 29 do Código da Constituição Federal, para exercer atividades típicas da administração pública. O item A é incorreto, porque a autarquia é criada por lei, enquanto as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mistas dependem de lei que autoriza sua criação. Certo? Então, as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas sim dependem de lei que autorizem a sua criação, diferente da autarquia, que precisa de uma lei específica para a sua criação. Beleza? Item B é incorreta. O enunciado descreve a desconcentração, que é criação de órgãos internos. A descentralização cria novas pessoas jurídicas. Beleza? Item C incorreta. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito privado. Apesar de ser empresa pública, mas ela possui personalidade jurídica de direito privado. Lembre-se disso para a sua prova. Empresa pública possui personalidade jurídica de direito privado, embora que o capital seja 100% público. Ainda assim, ela vai ter personalidade jurídica de direito privado. Ok? Questão de número 7 diz o seguinte: durante um patrulhamento ostensivo, uma viatura da Guarda Municipal atinge o veículo de um cidadão que estava regularmente estacionado. Para que o cidadão obtenha a indenização do município com base na responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele precisará demonstrar o quê? O item A diz: a conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, sendo desnecessário a comprovação de dolo ou culpa do guarda. Perfeitamente. Certo? Perfeitamente, pessoal. Neste exemplo aqui, pessoal, como por exemplo de um guarda municipal, vamos supor, bateu a viatura num carro de um particular. O que é que o particular vai precisar fazer para poder receber a indenização? Tem que mostrar a conduta do agente público, né? A conduta do agente público, o dano causado e o nexo de causalidade, que é aquilo que mostra que a ação, a conduta, o nexo de causalidade é o quê? É aquilo que mostra que a ação, a conduta do indivíduo foi fundamental para o resultado. Não é isso? Ou seja, sem aquela ação o resultado não teria acontecido. Isso é o nexo de causalidade. Então, sendo desnecessário, é desnecessário a comprovação do dolo ou culpa. Dolo é quando existe intenção de fazer e culpa é quando não há intenção. Beleza? Então isso é desnecessário. O particular não precisa comprovar se o guarda teve dolo ou culpa. Ele precisa apenas mostrar a conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade.
Então, o gabarito da nossa questão é o item A. O item B diz o dolo específico da Guarda Municipal em causar acidente de trânsito. Não precisa dolo nem culpa. A culpa grave? Não precisa mostrar culpa. Apenas o dano sofrido? Apenas não, precisa mostrar também o nexo de causalidade e a conduta do agente público. Não é isso? Comentário diz o seguinte: a responsabilidade civil do Estado pelos atos comissivos, ações, de seus agentes, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. Elementos necessários: 1. Conduta do agente público, na qualidade de agente. 2. Dano material ou moral. E 3. Nexo causal entre conduta e dano. Não exige dolo ou culpa. Que só são apurados na ação de regresso contra o servidor. Observação: o Estado adota a teoria do risco administrativo, admitindo excludentes, ou seja, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Se a culpa for exclusiva da vítima ou tiver acontecido um caso fortuito ou força maior, certo? O Estado não vai se responsabilizar. Isso é uma excludente, beleza, pessoal? E é isso aí. Mais uma vez, gostaria de lembrar para você que todo o batidão de questões estará lá na plataforma. Você terá acesso por apenas R$ 59,00 e o link está no comentário fixado aqui abaixo, beleza? Você terá acesso não somente aos vídeos do batidão de questões, como também aos PDFs com questões comentadas. Beleza? Valeu, um forte abraço, bons estudos.